Tudo bem, né, Maria Aurélia? Estamos te esperando aqui na pós-graduação. Uhul, se Deus quiser, logo, logo estamos juntos. Olha só a Nath lá do Paraguai com a gente. Nath, beijos! Saudade, oh meu Deus, muito bom. Muita gente, ó, vocês E estão hoje internacionais. Aí, ó. é... por você, né? Porque, Oh, na verdade, é bichinha, você que está nada. contribuindo com isso, né? A Vanessa, do Corém, conselheira do Corém São Paulo, Oh, bichinha, grande nossa, amiga. saudade de vocês, viu? Todo mundo. Que delícia estar aqui, né? E eu e a Thaisa estamos num grande desafio, né? De falar com você. E que Imagina. bom que a gente vai falar de desafios, né? Porque vai ser uma honra, nossa, uma emoção muito grande. Que bom. A gente vai falar um pouquinho sobre o enfermeiro, né? Vencendo os desafios na gestão e liderança de equipes, né? E nada melhor do que trazer uma pessoa empoderada, né? Uma pessoa que estuda, que luta, que é batalhadora, que além de ter toda uma prática, tem um conhecimento gigantesco, né? E que nos representa e é referência para a gente. Mas eu vou iniciar, né, falando um pouquinho de mim. Sou coordenadora da pós de Gestão em Liderança e Enfermagem, da FACISB, e da pós multiprofissional em Saúde da Família, na FACISB também. E a gente está com esse desafio de abertura de turmas para 2022. Espero que todos vocês possam se inscrever. Corre que ainda dá tempo, né? Também tenho um MBA, Executivo em Saúde, na Fundação Getúlio Vargas, e tenho mestrado na área de ensino. Atualmente eu coordeno Educação Permanente Nacional do Hospital de Amor, com 42 unidades, e também supervisiono a atenção primária do município de Barretos. Junto comigo está a Thaisa, eu vou deixar ela se apresentar, porque o currículo dela é muito extenso, então eu prefiro que ela selecione, e depois você conta um pouquinho também do seu currículo e sua trajetória, tá, Rê? Vamos lá. Pode falar, tá? Tá, meninas, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada, Renata, por ter aceitado esse convite com a gente. Uma pessoa de grande referência para a nossa área. E sempre que tem algum evento na faculdade, a gente torce muito para que dê, para você vir, para você estar junto com a gente. Então, hoje é um dia muito importante para mim e para Maria Aurélia, pela referência que você é para a gente, tá bom? Então, saiba que a gente fica muito feliz de poder ter esse bate-papo aqui e, de certa forma, né, mesmo que num período bem curto, mas passar alguma coisa para quem está nos assistindo. Bom, eu tenho 15 anos de atuação hospitalar, pode-se dizer numa única instituição, mas nos últimos 5 anos eu estive numa Santa Casa, que era a mesma, o Hospital de Amor era a empresa que faz até hoje a administração de lá, então eu tive o prazer de conhecer essa realidade também. Meu mestrado eu finalizei recentemente. Eu trabalhei com engajamentos de equipe, estamos na luta aí para tentar publicar esse trabalho, e se Deus quiser, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Tenho uma especialização em UTI também, onde eu trabalhei uns 6 anos aí desses 15 anos de experiência profissional, e coordeno a pós, tenho esse prazer de coordenar a pós de Gestão e Liderança da FACISB, junto com a Maria Aurélia, e estamos aí nessa busca, né, de conseguir fechar esse ano mais uma turma, que tem sido um orgulho para a gente tem recebido muitos elogios em relação a isso, e assim, ontem eu falei na live de ontem, e esse ano tem meninas que estão a 800 quilômetros de distância, que se propuseram a viajar uma vez no mês para enriquecer esse currículo e mais que isso, mas para conseguir desenvolver uma boa liderança na sua atuação. Então, eu acho que a gente vem, aos poucos, mostrando quanto isso é importante e faz a diferença. Então, é uma satisfação imensa, porque a gente sabe que a Renata também luta por esse espaço da liderança, através
né, da Nursing Now e tudo mais que envolve essa importância do enfermeiro ter essas habilidades, que dê mais segurança e mais conforto de trabalho para ele, né? Que essa zona de conforto aumenta quando a gente tem o conhecimento necessário. Então, é muito importante para a gente e eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. O Rei, agora você pode ficar à vontade. Bom, acho que tá meio... Vai ter que selecionar alguma coisa aí. Não vai dar para contar tudo. Oi? Falei que ela vai ter que selecionar, porque é muita coisa para contar do currículo, tudo que ela faz. Que é isso, eu acho que eu sou apaixonada pela nossa enfermagem, sou amiga de Thaisa desde o século passado, né? Então, temos uma amizade longa e duradoura. Maria Aurélia chegou depois, mas também amo de paixão, né? Minha famema, emoção. E é sempre uma honra e um orgulho estar aí com vocês. Então, a FACISB, por essa oportunidade, muito obrigada. Eu só posso desejar sucesso para o curso. E eu acho que cada vez mais esse engajamento depende muito de como nós nos posicionamos e nos portamos, né? Então, o quanto é importante nós desenvolvermos, sim, essas lideranças, essas habilidades, e venho militando aí na nossa enfermagem há um bom tempo, né? Eu acabei de comentar com vocês, sou aí do século passado, e eu acredito, pessoal, de verdade, que a gente só avança com conhecimento, não tem como, nós não vamos conseguir aí despertar ou galgar um cenário diferenciado se nós não nos atualizarmos, se nós não estudarmos, não tem por onde, né? Então o conhecimento, ele para mim acho que é a grande habilidade que a gente precisa desenvolver, e talvez seja mais difícil de fazermos com que as pessoas compreendam essa importância, né, Maria Aurélia e Thaisa. Então, super feliz de estar aqui com vocês, e acho que se fosse para eu me apresentar, eu me apresentaria como amiga da Thaisa e da Maria Aurélia, porque são aí pessoas que inspiram, mulheres guerreiras que vêm trabalhando cada vez mais por desenvolver habilidades nos nossos profissionais. Então, aqui estou à disposição. E vamos fazer um bate-papo aí para tentar cada vez mais trazer esse engajamento, esse conhecimento para os nossos profissionais. Isso, Rê. Acho que continuando um gancho até do que você trouxe, da importância do conhecimento, da importância do estudo, e você que é uma referência para a gente, né? Como conseguir fazer tudo isso, né? Quais são esses desafios que você enfrenta, ou que os enfermeiros que buscam esse empoderamento por meio de conhecimento, eles podem encontrar, e de que formas, assim, com essa questão do conhecimento, do estudo, da batalha, a gente consegue superar isso, esse desafio da busca por conhecimento. Tá. Bom, acho que um primeiro ponto é pensarmos que, bom, nós estamos comemorando aí, né, vamos falar a Semana do Dia da Mulher, e o quanto as nossas mulheres merecem aplausos, né, pessoal? Porque, assim, eu acho que eu não sou nem um terço do que nós vemos por aí afora, né? Eu pautei toda a minha vida e a minha carreira galgada em construir uma enfermagem melhor, uma enfermagem valorizada e reconhecida. Por conta disso, eu sou casada, mas, por exemplo, não tenho filhos. Então eu imagino o quanto é difícil para nós falar, poxa, a gente precisa estudar, né? Nós precisamos trazer um cenário diferenciado. E aí eu fico pensando na vida dessas mulheres que têm um emprego, que tem que cuidar da família, do filho, né? E ainda ter 2 jornadas ou 3. Pessoal, é extremamente difícil. Eu não vou falar para vocês que é fácil, porque assim, não é. Eu não tenho um terço desse compromisso que a nossa mulherada na enfermagem tem. 86% dos profissionais de enfermagem nós sabemos que são mulheres, e muitas delas têm dupla e até tripla jornada. Então, o quanto a gente tem que aplaudir, sabe, Maria Aurélia e Thaisa, porque não é fácil, né? E aí, ainda pensarmos que em todo esse cenário eu preciso desenvolver minhas habilidades. É por isso que muitas das vezes a gente tem um mercado que carece dessa formação, porque eu acho que a mulher ela acaba tendo que escolher,
né? Poxa, ao que eu vou me dedicar? Né? Mas eu acredito que, mesmo a gente pensando, dá para eu dividir, acho que um terço do meu período pensando em como eu vou me aprimorar e aperfeiçoar, um terço pensando em cuidar da casa e da minha família, e um terço pensando aí no meu cenário de trabalho. Coisas recentes, quem estuda principalmente o comportamento humano, não existe aquela falácia, né, que as pessoas falam que, quando você chegou em casa, acabou o trabalho, esquece. Ou, quando você chegou no trabalho, esquece o que está acontecendo em casa. Gente, não tem como. Né? E aí eu acho que a mulher, ela consegue trabalhar e moldar muito essa coisa, porque nós vemos fantásticas mães, fantásticas profissionais, né? E fantásticas donas de casa, por que não? Né? Então, acho que o que a gente precisa é tentar gerenciar o nosso tempo. Cada vez mais eu tenho falado muito nessa questão de como é que a gente vai trabalhar, Maria Aurélia, todas essas questões. Por quê? Porque dá para eu ser mãe, para eu ser uma boa profissional e também ter minha casa. O que eu vou precisar é tentar criar esse cenário de construção. Eu acho que é isso que... E aí está o pulo do gato, né? Como é que eu crio tudo isso? Até porque nós não fomos formadas para isso. Né? É muito difícil nós olharmos culturalmente e pensar nessa formação. Né? Então, a gente ainda vem muito de um cenário de patriarcado. Né? Então, o quanto é difícil olhar e pensar em como vamos trabalhar tudo isso. Quando vem, por exemplo, a sociedade, vamos puxar aqui para o nosso lado, eles acham que o enfermeiro está ali para dar o banho e a injeção. Então, meu Deus, o quanto a gente ainda vai ter que construir e o quanto teremos que nos apresentarmos para a sociedade enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto enfermeiras. Eu acho que se a Thaisa quiser ir complementar, mas eu penso que esse é o cenário que a gente tem que construir. Sim, sem dúvida. E assim, o que eu vejo também é que existe muito essa questão, pensando na pergunta da Maria Aurélia, em como fazer isso, em como dar conta de tudo isso, se desenvolver no meio de todas essas questões que a Rê colocou. E hoje a gente escuta falar muito do desenvolvimento por modelos de competência, o desenvolvimento, você criar aquele conjunto de coisas que você precisa saber, aprender e lidar dentro de um cenário que exija, né, do profissional enquanto líder. Mas isso não é tão simples assim, porque se a gente parar para pensar, pouquíssimas instituições hospitalares sequer têm esse modelo de competência, do que ele espera. É lógico que a gente sabe o que se espera, mas ainda tem muitas questões culturais, ainda tem muito uma questão organizacional que tem um impacto também na atuação desse enfermeiro enquanto gestor e que dificulta também a atuação dele. Isso falando de Brasil, então são poucos os hospitais que estão tão estruturados em relação ao que ele realmente pode proporcionar para esse colaborador, líder, enfermeiro, técnico, auxiliar. Então, a gente fica nesse impasse também, né? E aí, Rê, pegando um gancho disso, como que você vê essa questão de até onde vai a responsabilidade do profissional em si por buscar por isso e onde chega, né, se é que a gente pode dizer, onde começa da instituição também? Eu acho que muito bacana, e você toca, Thaisa, numa questão importante, né, que é difícil nós desenvolvermos competências, né, então conhecimentos, habilidades e o atitudinal. E isso depende, você mesma colocou, de questões como o comportamental, cultural. Né? O que será, o que para mim agrega muito valor, né? Então, esse é o segredo, por exemplo, dos hospitais magnéticos norte-americanos. O que eles vêm trabalhando muito? A cultura de que essa pessoa ela tem que se sentir parte da instituição. Né? E quando nós falamos isso, nós já vemos, por exemplo, a questão de hospitais que vem fazendo o dia da família. Então, o profissional, ele traz a sua família para conhecer o trabalho.
né? Para estar aí tendo uma noção do que é aquele dia a dia. Eu preciso parar para mandar um beijo para a doutora Cristina. Beijo, Cris, obrigada aí por estar conosco. Oh, que delícia. Mas isso é importante. O quanto a gente precisa trazer essa cultura para dentro, sabe? Nós lutamos aqui em São Paulo muito para conseguir implantar ou implementar as salas de descompressão, né, para os nossos profissionais de enfermagem, que acabou se tornando lei. Então, levamos um projeto para trazer essa realidade para o cenário. Porque é tão atrasada a nossa mentalidade no país que, por exemplo, você tem em grandes instituições o conforto médico, quando 80% de todo o corpo hospitalar ele é um corpo de enfermagem, né? Ou então, vamos pensar na equipe multi ou interdisciplinar, né? Cada vez mais a gente fala da importância desses profissionais. E que ações a minha instituição vem desenvolvendo para agregar esse profissional, para ele se sentir parte, né, desta casa, e olha, eu vou lutar com unhas e dentes porque eu me sinto parte, né? Então, o quanto nós precisamos começar a trazer à tona essas discussões, né? Do mesmo modo que nós vemos agora os pets entrando dentro das instituições, e se nós olharmos há 10, 15 anos atrás, a gente fala, ai, que absurdo um cachorro no hospital, né? Ai, que absurdo, o seu papagaio pode ir lá. Outro dia eu estava numa instituição onde levaram um cavalo, porque o paciente estava internado e ele tinha um cavalo de estimação, levaram ele até o jardim, mobilizaram tudo. Então, poxa, vamos humanizar o cuidado e esse olhar, essa ótica, né? Mas tá, e como é que eu vou fazer isso? Eu falo isso porque, por exemplo, quando eu fui fazer o meu doutorado, o mestrado, eu tive muita dificuldade porque eu paguei todos os meus plantões. Então, poxa, eu estou trazendo, né, e eu não nada. Então, poxa, como é que eu quero ter esse profissional, ser um hospital médico? O que eu estou fazendo? Né, poxa, eu já fazia as minhas disciplinas, a minha aula, fora do meu horário de trabalho. É um dia que eu tinha que fazer qualquer coisa que pegasse meu horário de trabalho, pagar essas... Como é que a gente pode pensar nisso? Como é que eu vou estimular mulheres que têm 2 vínculos empregatícios ou que têm filho, que tá lá em casa, a conseguir pensar que ela pode agregar valor à minha instituição se eu não consigo pensar em nada que beneficie esse profissional, né? Então, o quanto essa discussão ela é importante, sabe? Thaís e Maria Aurélia, eu acho que isso nós precisamos trazer para o nosso país, porque a gente ainda está muito longe de conseguir desenvolver. Ô, Rê, e você acha assim, com todas essas colocações, que a gente consegue enxergar que a dificuldade ela é cristalina, mas você acha que teve evolução? A profissão enfermagem, acho que... A Rê tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Maria Aurélia? Eu estou sim. Estou te ouvindo. Eu acho que a Rê caiu. Ela já deve voltar. Você faz o convite? Você tá sem áudio. Pronto, já convidei ela para eu retornar. Vamos ver se ela consegue. Aí, voltou! Ô, Rê, então, o que eu ia te perguntar, o que eu vou te perguntar é o seguinte: em relação a esse avanço da nossa profissão, com todas essas dificuldades que a gente, muitas de nós vivencia na pele, né? A gente vê essa dificuldade nas equipes que a gente tem contato, do profissional querer muitas vezes ter o interesse, mas ter a dificuldade desse acesso à informação devido a uma série de outras questões. Você vê um avanço, ainda assim, com todo... ela caiu de novo.
Ela escreveu que estava sem áudio, acho que ela saiu para ver se ela consegue reconectar. Ah, tá. Quando você estava falando, eu acho que ela não estava te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Eu tô. Ô, Rê, você está ouvindo a gente agora? Eu entrei de novo, desculpa, pessoal, caiu. Agora a gente está te ouvindo. Mas eu acho que é isso, eu tenho umas ideias meio doidas, mas eu acho que é assim que a gente vai modificar, sabe? Não tem como a gente continuar pensando igual e querer resultados diferentes, pessoal. Não tem como. Né? Do mesmo modo que quando nós olhamos para a gestão, mercado, vamos falar do mercado financeiro ou do mundo em si, e essas pessoas precisaram modificar os seus cenários para terem resultados diferentes, eu acho que na saúde nós vamos precisar fazer isso também. Quando você olha, por exemplo, o ambiente de trabalho da Google, né? Isso. Pensando nessa saúde mental Nossa, eu não tô ouvindo. dos profissionais, não dá para nós esperarmos resultados diferentes não oferecendo nada para essas pessoas. Né? Então, o quanto a gente precisa, Maria Aurélia, Thaís, fazer esse desenho, e acho que isso só agrega quando eu vou lá, né? Vou na Facisb e busco um curso como esse. Como é que eu vou desenvolver lideranças? Né? Porque eu só consigo trabalhar, o que eu sempre falo, não adianta eu contratar um gênio e falar para ele o que ele tem que fazer. Eu acho que a gente tem que trazer para nossas pessoas extremamente capacitadas, qualificadas e bem formadas e dar liberdade para elas desenharem esse cenário diferenciado. Só assim. Tá. Perfeito, Rê. E eu acho que caiu a conexão. Eu não sei se você conseguiu entender a minha outra pergunta. Embora a gente. Embora estamos nesse cenário que você colocou muito bem, mas quando você faz uma retrospectiva, você acha que ainda assim a enfermagem tem evoluído? Travou. No sentido das nossas conquistas. Acho. Nossa, tá bem ruim hoje a conexão. Acho que Tá me ouvindo, Maria Aurélia? Nós avançamos muito. Eu estou te ouvindo bem. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estou te ouvindo bem. Só a Rê que deu uma travada. Acho que vai ter que. Deu uma travada na fala dela. Quando nós nos formamos aí. Travou? Então, Thaís e Maria Aurélia. Para mim tem um delayzinho, tem um atraso. Vocês estão vendo a luta aí para aprovação do PL 2564. A gente não consegue porque nós não temos representantes. Não dá para a gente continuar sendo 2 milhões sem representação. Então, eu volto a insistir, eu acho que a enfermagem ela precisa ganhar espaço. Quanto ciência, quanto cuidado. Eu acho que isso ninguém pode negar, ninguém cuida tão bem quanto o enfermeiro. Né? Nós promovemos cuidado, ciência, e agora a gente precisa ocupar espaços políticos. Aí ninguém segura essa profissão, porque senão a gente fica sempre naquela questão da subserviência. Né? E isso é muito ruim. É muito difícil a gente conseguir pensamento de habilidades se o cenário ou a formação ele foi focado na subserviência. Né? Então, o quanto a gente precisa quebrar esse paradigma? A gente precisa de paciência, perseverança. Então, não vai ser do dia para a noite. Mas a gente está entendendo que se nós não chegarmos nesses cenários, nós vamos avançar cada vez menos. Né? Eu detesto política. Ok. Só que a nossa vida é política, ela é pautada. Se eu não tiver uma boa representação, gente, a gente não vai avançar com a profissão. Isso, mas é verdade.
É verdade. Ô, Reni, você falou sobre a dificuldade, né, da mulher que tem inúmeras funções e tem filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Muitas amigas me falam, eu acho que eu vou prolongar um pouco mais a vinda do filho, porque eu tenho minhas atividades e eu acho que eu não vou conseguir, e é muito difícil. Eu falo, tenha filhos, porque a gente já desempenha 1000 tarefas e dá conta. 1000 e mais um pouquinho, né? Eu sei da dificuldade, principalmente quem não tem uma rede de apoio próxima, mas não deixem de ter uma família. Quem é, né, dessa adepto a ter filhos, não prolonguem por conta de 1000 atividades que fazem profissionais, porque vale a pena. Se é o que tu quer, né, na vida ser mãe, não prolongue por isso, porque a gente sempre dá um jeitinho, viu? Sempre tem alguém que é amiga, que vem, que apoia. A Daniela Paro veio aqui em casa ontem, na hora da live, ficar com as minhas crianças, e a gente agradeço agora, né, na live mesmo, agradecendo a presença dela aqui comigo. Então, a gente acaba tendo apoio, né? Então, e a outra coisa que você falou, que eu queria comentar, que até uma vez eu e a Thaís, a gente riu muito, né? Porque eu falo assim, que a gente hoje, no desenvolvimento de pessoas, a gente não pode mais falar do chá, a gente tem que falar do chamar. E eu brinco, né? A gente tem que chamar a educação, gente. Quanto mais vocês chamarem, vamos chamar a educação, né? E aí a Thay falou, nossa, mas onde você pegou essa referência? Eu falei, é minha. Onde? Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter habilidades, a gente tem que ter atitudes, mas a gente tem que ter motivação em estar ali desempenhando aquele processo para querer fazer a diferença, para querer fazer melhor. A gente tem que ter amor, né? O chamar seria a motivação a mais, o amor pelo que faz. Sem amor, a gente não vai para lugar nenhum. Não adianta você receber o melhor salário, não adianta você querer ser o cargo mais alto. Se você não tem amor pelo que faz, nada vai acontecer. Então, são competências que no treinamento que a gente faz, eu gosto de olhar para tudo isso. Tá desenvolvendo competências? Legal. Tá desenvolvendo habilidades? Ótimo. Atitude? Perfeito. Mas vai ter motivação para fazer diferença num atendimento? Vai ter amor naquele contexto? Eu coloquei algo que faça com que a pessoa goste de fazer aquilo, e o R é de resultados. Porque eu falo que a gente faz bastante, mas vamos apresentar indicador, vamos falar de resultado, vamos mostrar para a pessoa o resultado que ela faz. Então, a Taz, uma vez a gente estava conversando, né, Tá? Ela, nossa, que interessante, qual a diferença? Eu falei, a minha, mas eu acho que é por aí mesmo que você falou. A gente tem que se dedicar com paixão, porque se a gente não tem amor pelo que faz, os desafios todos que a gente enfrenta vão ser maiores do que a possibilidade de mudar aquela realidade, né? Não sei se você concorda com a vivência. Total, pegando esse gancho de vocês, né? Então, eu acho sim que a mulher, gente, não tem para ninguém é mais focado, dedicado que a gente. Isso é fato, né? E quando ela quer ser mãe, dona de casa, gestora, líder, ela vai em frente e arrebenta. Isso é fato. Eu tenho essa limitação, né? Então, assim, não dá. Então, eu amo os meus sobrinhos, mas a maternidade, falei, não, isso é para vocês. Eu não tenho nem 2 furos na orelha por conta de dor, que eu já sei que dói, então, assim, não, então essa dor não. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que quando nós pensamos em competências, a motivação, ela é a mais difícil, que vem um papel importante das ações, porque motivar as pessoas não é fácil. Não é fácil, porque assim, vai muito dessa questão que a Thaisa falou, né, do cultural. Às vezes, para mim, né, o que é importante para mim que a instituição faça? Né? Às vezes o que é importante para mim não é importante para vocês. Né? Às vezes, para mim, ganhar uma rosa no Dia da Mulher está excelente.
às vezes, o outro vai achar que ao invés de uma rosa, a instituição poderia me ofertar, por exemplo, uma área de descanso, uma sala de descompressão, né? Então, é difícil. De repente, o líder ele possa trazer para a gente essa questão extremamente importante de desvelar as necessidades de cada um, né? Porque a motivação, Maria Aurélia, primeiro que a gente não acorda todos os dias iguais. Um dia eu estou mais contente, um dia eu estou mais triste, né? Essa sazonalidade é nossa, é do ser humano, né? Então, como eu vou motivar as pessoas, né? Isso é fundamental nós pensarmos. Outro dia eu estava vendo uma reportagem do dono da Virgin, né, que é aí uma das maiores empresas europeias, e ele chegou numa sala onde estavam os colaboradores da empresa e tinha um colaborador descansando, deitado na cadeira dormindo. Aí o povo tudo começou a rir e falar, lá, o chefão chegou aí e tal. E aí ele falou, não acorde ele, sabe por quê? Porque se ele não estiver descansado, ele não vai dar o melhor dele para trabalhar e vender o meu produto. Então, olha só a cabeça do cara, né? E a gente olha muitas instituições hospitalares que não conseguem dar um conforto, uma sala de descanso para a enfermagem, né? A gente sabe que ninguém consegue trabalhar um plantão de 12 horas sem parar. De motivação num ambiente como esse, né? Então, eu acredito muito que nós precisaremos formar novas lideranças. E assim, eu acredito muito no poder da liderança, assim. Sou defensora dessa causa. Eu acho que a gente consegue muita coisa com líderes bons, desde a questão humana até a competência, porque tudo começa num âmbito muito maior do que a gente imagina para você estar à frente, né, de uma equipe. Então, eu acredito muito nesse poder que ele tem. E uma coisa interessante, eu fiz uma disciplina no mestrado que eu achei muito legal, que falava muito da questão da cultura. E quando você tem líderes fortes, esses líderes mesmo conseguem causar mudanças na cultura dessa empresa sem vir lá de cima da alta gestão. Então, é um meio onde você pode começar dali. Então, exigindo por algumas coisas, buscando por algumas coisas, mudando a tratativa com os seus colaboradores e mostrando para esses gestores que estão acima, numa questão hierárquica, o quanto isso é importante. Então, esse poder de mudança é muito grande, de mudanças positivas e também de mudanças negativas. Então, quando a pessoa entende o tamanho da responsabilidade dela ocupando essa posição e acreditando que quanto mais conhecimento ela tem para estar ali, não só de conhecimentos, conhecimento sobre ser humano mesmo, a gente falou um pouquinho disso ontem, quanto mais ela tiver munida disso, melhor ela vai atuar, com mais resultados ela vai ter em relação a essa equipe, e que isso vai transferir na assistência direta ao paciente. Então, se a gente acredita no poder disso tudo, e se a própria instituição não, às vezes a gente cobra muito, né, da alta gestão, mas muitas vezes cabe a essa questão ali das lideranças também mostrarem isso, se fortalecerem para mudar essa cultura. É isso aí, Thaís, eu concordo totalmente. Então, primeiro essa questão cultural, e primeiro que nós precisamos de líderes, de lideranças inspiradoras, né? O quanto é bacana tudo isso. Eu me lembro que, por exemplo, quando fizeram a planta da UTI, eu fui diretora por muitos anos no servidor estadual, essa planta da unidade nova não agregava o conforto da enfermagem.
entendeu? Tinha ali o descanso médico e não tinha uma sala nem para enfermagem, nem para equipe multi. Aí eu estava na mesa de discussão com os gestores e era a alta liderança do hospital, juntamente com o superintendente, né? E eu lá de enfermeira com 1,5 m, cara de 20 aninhos. Aí eu olhei e falei assim, gente, deixa eu entender uma coisa. Quem que vai trabalhar nessa unidade? Né? Vai ser uma UTI tocada apenas por profissionais médicos? Não, vai trabalhar médico, enfermeiro, físico, fono. E onde essas pessoas vão descansar? Onde elas vão poder entrar por 10 minutos para fazer uma leitura, para tirar uma dúvida? Não tem esse ambiente? Aí eu sei que eu levei tanto essa discussão que a área onde seria a farmácia da unidade, ela foi mudada a planta para que a gente tivesse espaço. Sabe? Então, o que eu acho é nossas pessoas para que elas detenham o conhecimento e saibam argumentar. Então, o quanto é importante, sim, líderes, e eu conto isso para vocês com muita tranquilidade, porque eu entrei no UTI e eu não sabia ligar uma bomba de infusão. Eu adorava terapia intensiva, adorava cuidar do doente crítico, mas tudo que eu conhecia era do nosso cenário lá, HC Marília, com 8 leitos, que nem sempre a gente conseguia pôr a mão no paciente, mas o pouco que eu coloquei, eu saí de lá apaixonada pelo cuidado do doente crítico, falei, é isso que eu vou fazer para a minha vida. E aí eu tive que desenvolver as minhas competências, as minhas habilidades para conseguir trabalhar tudo isso. Né? E essa dedicação, o estudo, essa construção foi me dando aí fomentos para conseguir sentar numa mesa dessa e argumentar. Porque assim, para todas aquelas pessoas que estavam na mesa, bom, sempre foi assim na instituição. Tá, gente? Mas nós precisamos mudar. Não dá para continuar sendo assim. Né? E aquilo que eu falei para vocês, esperar resultados diferentes. Né? Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos. Então, o quanto é importante esse desenvolvimento, eu acho que fomenta na cabeça dos alunos, quem vem construir aí essa busca pela liderança, porque não existe, eu acho que, receita mágica, né? Não existe, eu adoraria vir aqui e dar uma fórmula de bolo de como fazer. Eu acho que cada um tem as suas habilidades e é construindo tudo isso com muito conhecimento técnico, pessoal, e científico. Não pense que é óbvio que a gente desenvolve pessoas, mas essas pessoas precisam estudar e buscar, né? Que nós vamos conseguir modificar o cenário. Não, sem dúvida. E realmente, assim, o quanto é importante a questão da busca, do querer fazer e para empoderar, para você lutar pelas pessoas, é o que a Renata colocou. Até para isso você tem que ter o conhecimento, porque senão você não discute. Um exemplo, talvez se você não chegue nesse local e fala, cadê a sala onde as pessoas vão poder descansar, ia ficar daquele jeito. Então, essas pessoas precisam entender, principalmente os líderes que estão à frente, o quanto muitas vezes a satisfação, por mínima que seja, por mínima que eu digo, não no exemplo do conforto, porque isso não é mínimo no sentido de importância, é importantíssimo. Mas algumas outras questões que vai depender da luta dele, que se ele não luta, a equipe não tem. Então eu falo isso quando eu falo de dimensionamento, quando a gente fala de uma série de coisas, que se eu não vou lá e falo, olha, não dá, não tem condições. Porque eu tenho que fazer evolução de enfermagem de todos os pacientes, mas eu tenho um enfermeiro para 40 leitos. Como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a gente não vai conseguir. Como que eu vou negociar isso com essa alta gestão do que eu consigo entregar? Então, quando a gente sai colocando coisa para as pessoas fazerem, sabendo que é impossível, você já está dizendo, eu sei que vai sair errado, mas faça. Então, não tem cabimento. Ou você entende a responsabilidade disso, que você também está sendo corresponsável, na verdade, ou então eles vão falar, poxa, mas quem está lutando por mim aqui? Como que tá? É só essa questão do fazer e essa contrapartida de mostrar para quem está acima a minha dificuldade. Então, eu acho que é isso que a enfermagem também precisa e carece, né? De líderes que realmente vão lá e falam, não,
nessas condições fica muito complicado para a gente. Como que, não é que a gente não vai fazer, mas como que a gente pode aproximar desse desejo de fazer essa evolução? Vamos fazer um critério do paciente mais crítico, da unidade, de uma outra escala de demandas aí do que o paciente exige. Então, tem muita coisa. E se não tem essa pessoa para brigar no bom sentido, né? Mas para lutar por esses profissionais, isso fica muito perdido, né? E eles ficam totalmente expostos a situações de erros, de questões psicológicas, de questões emocionais que não tem reparo depois. A gente não vai conseguir mudar, né, esse trauma. E então são questões bem importantes, assim, e eu volto a falar, eu acredito muito no poder que essas pessoas têm. Lógico que é tudo que a Rê colocou, do que a gente precisa avançar. Eu acho que o que dava para avançar sem ter essa pessoa ocupando essa cadeira, né, quando a gente pensa na questão governamental, a gente avançou. Agora o próximo passo é a categoria se unir para colocar essa pessoa lá, para realmente lutar ainda mais por esses nossos direitos. Não, isso é verdade. Eu acho que nós precisamos sair dessa coisa de que a enfermagem é desunida, né? E pensar como classe, sabe? Eu não diria nem categoria, porque eu acho que aí a gente acaba criando um cenário de divisão, mas como classe mesmo. Às vezes que a gente fala em classe social, vamos pensar como classe profissional, né? O avanço vai ser extremamente importante. E outras profissões já entenderam isso. Quando nós olhamos o médico, o quanto eles são corporativistas, né? Quando nós olhamos advogados, odontólogos, o quanto o odonto conseguiu avançar nesses últimos tempos. Se nós olharmos o nosso cenário, né, Thaisa, dentro de terapia intensiva, quando é que nós imaginávamos ter um odontólogo dentro da equipe? E é eles. Agora, a gente fica perdendo espaço, achando que não é de minha competência, não é da minha responsabilidade, mais um trabalho para mim. Então, ou a gente entende o nosso papel dentro da sociedade, quanto profissionais, dentro das instituições. A enfermagem é uma profissão belíssima, a gente tem autonomia para trabalhar. Eu posso montar um consultório, eu posso trabalhar numa empresa, eu tenho uma série de oportunidades que, em comum, nós queremos. Então, acho que isso é fundamental. Isso depende do meu comportamental, de eu me ver também como um líder. Eu acho que todo mundo tem essa possibilidade de ser um grande líder, e a nossa profissão, ela carece. Porque a gente precisa de direcionamento. E aí, quem vai direcionar a gente? Thaisa, Mauro e Aurélia. Por isso que eu convido todo mundo a fazer parte desse curso, porque eu acho fantástico vocês, eu sou apaixonada, guerreiras muito mais corajosas que eu, né? Eu falo que eu sou a mãe da enfermagem, né? Agora, então eu prefiro meus 2 milhões de filhos, né? E vou continuar lutando, seguindo, e eu acho que vocês têm feito um papel belíssimo, e essa liderança é importante, meninas. Então, meus parabéns. Eu sei que já nosso tempo acaba aqui. Então, antes de encerrar, eu queria deixar essa minha admiração por vocês, por inovarem, porque isso é um curso que a gente não vê e a gente não tem, tá? Pior ainda, sabe o que eu estou falando? Porque nós viemos de uma formação, de um modelo PL, por exemplo, de construção de conhecimento, acho que isso deu um pouco, vamos dizer assim, mas nós temos cursos que não trazem isso na sua grade, né? Então você não tem essa oportunidade. Então eu convido a nos conhecer a grade, a ouvi-las e entender a importância do que a gente está discutindo aqui um pouquinho para dias, de pensarmos em como nós podemos empoderar cada vez mais a liderança dos nossos profissionais. Sejam mães, não sejam mães, né, queiram ser o que for, somos aí profissionais que têm feito a diferença na saúde do nosso país. Então, parabéns para vocês. Obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada mesmo, viu? E é muito gratificante para a gente ter esse seu apoio e essa parceria na realização disso que é meio missão mesmo, não tem outro nome, né, Maria Aurélia?
é uma coisa que a satisfação está acima de qualquer negócio nisso. A gente gosta, a gente cria um vínculo muito interessante com as alunas e assim, é maravilhoso. Então, só agradecer mesmo. A Lelica está nos acompanhando, mandando muitas mensagens, dizendo que você está com a gente desde sempre, desde a primeira turma de pós-graduação da FACISB, na turma de UTI também tá aí abertas as inscrições para matrículas, né, enfermagem em urgência e emergência, fisioterapia em urgência e emergência, oncologia pediátrica e adulto. Nós temos também curso de fisioterapia hospitalar, farmácia hospitalar e clínica, psicologia, que mais? Tá, vai direcionando aí. Temos muitos. Fora saúde multiprofissional, né? Saúde da família. Nós temos muitos cursos. Eu acho que um diferencial nosso é isso que a Tá falou. É missão. A gente, quando aceitou esse desafio, a nossa missão era desenvolver pessoas. O que a gente queria era fortalecer as oportunidades, fortalecer as pessoas. Eu não falo nem de transformação, porque a gente vê muita gente muito boa fazendo, né, as práticas aí no dia a dia. Mas seria um momento de fortalecimento, de aprimoramento, de aprofundar coisas. Então, a gente tem grandes nomes na nossa pós-graduação, como Renata Pietro, né, como Paulina Kurgant, né, fez uma aula com a gente, Márcia Perroca, Ana Carolina Beres, Laércio Neves, né, enfim, tem Maria Júlia Paz, então a gente chamou Soraya Palazzo, só gente, assim, que são queridos, muito queridos por nós, Luciana Lima ontem, Sheila Tosta, é um time de profissionais diferenciados demais, que são da prática, que são da teoria, são acadêmicos e é da batalha junto com a gente. A gente também tem um diferencial que a gente trabalha métodos ativos, né? Com a pandemia a gente precisou fazer muito online, mas a gente tem um hospital, né, simulado, em que a gente tem a gente tem os paliativos também. Obrigada, Lilica. A gente tem um hospital simulado, que a gente tem uma enfermaria, a gente faz simulações para os gestores verificar o que poderia ser melhorado naquela situação. Então, a gente põe o paciente no leito e vamos verificar, já notificou algum erro? Já chegou né, toda a parte de gestão propriamente dita, né? A gente conta também com as salas de habilidades, em que você pode desenvolver habilidades de feedback, que você pode desenvolver habilidades de consulta de enfermagem. A gente tem boneco de alta fidelidade, biblioteca, laboratório de anátomo patológico, morfofuncional, enfim. A gente tem uma estrutura muito, muito grande e um outro diferencial são os estágios práticos. A gente não vê pós de gestão que faz estágio prático, que vai lá no hospital e faz a sua prática para ver a dificuldade e falar, olha, eu preciso melhorar nisso. Então, são no mínimo 60 horas, mas a gente faz muito mais do que 60 horas de prática, né, com as simulações enfim. A gente faz estágio em hospitais muito bons, que a gente consegue ter crítica, consegue ter reflexão de prática, consegue ter esse fortalecimento e esse desenvolvimento que a gente sempre buscou, né, Tá? Então, sem dúvida, acho que você descreveu muito bem aí a qualidade da estrutura física e também o que o curso se propõe. Então, acho que era isso. Acho que nosso horário já vai dar quase 1 hora de live. E acho que a gente pode... Que pena, não acredito. Mas já, foi tão bom. Foi mesmo, muito bom. Vocês são brilhantes, vocês são fantásticas. Eu admiro demais, sabe? Conheço de perto o trabalho de vocês. Eu tô até emocionada para falar. Porque a hora que as meninas me chamaram para a live, só contar isso antes de cair, eu compartilhei com elas um link. E quando eu vi, gente, foi uma aula do ano passado. Então, o quanto vocês trabalharam, sabe, para não deixar ninguém de fora. Sabe? E acho que esse é o papel do líder. Eu até me arrepia, porque esse é o papel do líder, sabe? Não importa a adversidade ou a dificuldade, a gente está lutando.
está fazendo melhor e está trazendo pessoas para esse nosso mundo, porque a gente sonha em construir uma enfermagem diferente e nós vamos conseguir, menina. Ô, Rê, estão perguntando se você vai ser candidata a alguma coisa por São Paulo, se você já tem. O pessoal está pedindo você como nossa representante. Quem perguntou foi o Fábio, se você vai ser candidato por São Paulo. Muitas pessoas mandando muitos beijos. Estão querendo que eu saia, eu acho que a gente tem que conversar, sim. Temos que ter lideranças. E não sei, né? Estou aí vendo os cenários, mas eu estimulo muito vocês a seguirem nessa luta. Né? Depois a gente faz uma live para discutir essas questões políticas. Sim, faremos. Eu quero que tenhamos mais Maria Aurélias, mais Thaísas, mais Renatas, mais pessoas que queiram desbravar. E acho que esse é um ano importante, pessoal. Então, quem gosta da veia política, Fábio, tem que sair candidato a deputado federal, deputado estadual, governador. A gente precisa lançar as nossas lideranças. Chega de ficar escondido, não dá mais. Ô, Rê, e mandaram uma pergunta aqui para você, Febastos 28. E como podemos melhorar a nossa classe profissional em relação à união e participação da enfermagem? Perfeita essa pergunta. Acho que a gente dá para fazer uma live só sobre isso. Vamos. Eu vou comentar com vocês. Como é que a gente faz tudo isso? É criando líderes, sabe? É sentando com essas meninas, hoje, Thaísa e Maria Aurélia, pessoal, entendendo qual é o nosso papel, não dentro apenas da instituição, mas dentro da sociedade. Como é que nós queremos ser vistos? Então, isso é fundamental. E isso a gente consegue desenvolver. É trazer as competências à tona. Ixi, dá pra gente falar um montão. Ai, que delícia, né? Vamos finalizar, você quer fazer uma mensagem? Ai, que não. Que triste. Mas a gente volta. Ó, já entendi que a Renata vai voltar. Isso é bom. Combinamos outras datas aí com outros temas também. Não, assim, é agradecer mesmo e falar que foi maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez. E estamos à disposição aí, o pessoal que entrou, agradecer, o pessoal de Barretos, Rio Preto, São Paulo. E Paraguai, Peru, fica difícil falar alunos do Peru também, né? E é isso, e dizer que é missão, a gente nem sente esse peso. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas como vocês dão conta? Mas não tem peso nisso, porque é de coração mesmo, é buscando fazer o que é nosso ideal. Então tá tudo certo. Muito obrigada, viu, Rê? Que é isso, ó, tínhamos Paraguai, tínhamos Laércia também aqui conosco, Ceará, tínhamos o Rafa lá do Maranhão. Gente, vocês globais, muito amor mesmo nessa nossa luta. Muito obrigada, agradeço, é uma emoção muito grande, não dá nem para terminar, meu Deus, é muito difícil. Amamos você, muito obrigada. Eu também. Ó, beijo, pessoal, fiquem com Deus e se cuidem. Vamos em frente. Sim. Beijo. Beijo.